Você é um profeta. Sim. O que é... Eu já fiz essa pergunta para você, mas eu quero repetir. O que é um profeta nos dias de hoje? Ok. Eu, por muitos anos, pastorei a igreja. Sim. E era um pastor da igreja. E Deus falou comigo. Deus disse para mim que estava triste comigo. E Deus disse para mim que eu tinha colocado o meu ministério pastoral na frente do meu ministério profético. E eu deveria inverter as ordens. O que é um profeta? Um profeta, e Deus me disse para mim me posicionar como um profeta, porque ele é um dos 5 ministérios que há no corpo de Cristo. Existe o ministério de apóstolo, existe o ministério de profeta, existe o ministério de evangelista, de pastor e de mestre. São 5 os ministérios. E o ministério de profeta, o de ofício de profeta, o maior propósito dele é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, um profeta, ele não é o tipo de pessoa que só entrega a palavra para os outros, de revelação, de profecia, que desvenda o futuro das pessoas, não. O maior trabalho de um profeta é ensinar você, ensinar outras pessoas a ouvir a voz de Deus, a como perceber que Deus está falando com ele. Tem gente que diz, não, mas não existe profeta. Bem, mas Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Se Jesus falou dos falsos, é porque existem os verdadeiros. Sim, então concordo. É uma questão de entendimento. E a Bíblia diz, por falta de entendimento, as pessoas perecem. Elas têm acesso a coisas maiores, mas por não terem o conhecimento de como chegar lá, elas acabam perdendo as bênçãos de Deus. Entendi. E você hoje tem uma escola para preparar profetas, não. É isso? Não é isso? Não. O que é a uma escola de profetas? É para ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Entendi. Eu achei que escola de profetas, falei, vou lá, entra o Portioli e sai de lá um profeta, não é nada disso. Não, nada. Porque ser um profeta é um chamado de Deus. É um chamado, é um ofício. Tá, né? ok. A Bíblia diz que todos poderão profetizar. Inclusive, se você diz para o seu filho quando ele sai de casa, meu filho, que Deus te abençoe, que tu tenha um dia abençoado, que você se vá bem em todas as coisas, que Deus te dê sabedoria nas tuas provas, nos teus compromissos, você está profetizando sobre ele. Você está declarando uma palavra profética. Agora, o profeta de ofício não é só aquele que entrega revelações, como eu disse, é aquele que ensina as pessoas como ouvir a Deus, como que Deus está falando com a pessoa, quais as direções que Deus está mostrando para ela, porque a bem da verdade, Celso, é que nós tomamos muitas decisões erradas, e tem decisões erradas que a gente toma que leva anos depois para poder voltar para o caminho. Tá falando comigo, tá falando com a pessoa certa. Sim. Porque uma decisão sem Deus pode ser uma decisão errada que você vai demorar, como você diz, 10, 15 anos para retornar e corrigir. Exatamente. Existe como tomar uma decisão correta ouvindo Deus? Com certeza. Na verdade, a Bíblia diz que os passos do homem bom são dirigidos pelo Senhor. O que é o homem bom? É o homem que coloca Deus na frente. A gente tem que perguntar um pouco mais para Deus. Qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Porque ninguém, além de Deus, conhece o futuro. É verdade. Deus conhece o amanhã. Eu conheço o agora, eu conheço o que vai acontecer daqui a alguns minutos. E olha lá, hein? E olha lá. Mas o amanhã, só Deus. Então o homem faz seus projetos, o homem faz seus planos, o homem pega essa garrafa e diz aqui, isso vai ser um grande negócio. E acaba investindo, e às vezes tem perda, às vezes tem morte. Por quê? Tudo porque não consultou a Deus, não buscou perceber os sinais divinos. Na verdade, nós somos precipitados. Insistimos em coisas que Deus está dizendo claramente para nós não nos metermos. Sinais divinos, isso é muito importante. Uma coincidência pode ser um sinal divino? Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em pequenos milagres. Eu sempre falo isso. Coincidência eu não acredito. Eu acredito que tudo é provocado. Tudo? Tudo. Ou no natural ou no espiritual. Não existe nada, não existe... Nem as folhas das árvores se movem se não for por um propósito. Tudo acontece por um propósito. Eu não acredito em algumas teorias. Não acredito que nós somos fruto de algumas coisas.